como a Fatum começou na sua vida. E como foi essa ideia de gerar vidas através do ensino? Bom, o Everton, a galera que está em casa, muita gente me conhece, mas a educação, a teologia surgiu na minha vida na escola bíblica dominical, muitos anos. Eu já tenho aí uma estradazinha, uma trajetória, e eu comecei na escola bíblica dominical, gostei da coisa do ensino, da teologia, de estudar a Bíblia, então eu peguei uma paixão por estudar a Bíblia e comecei na escola dominical. Depois eu fui fazer seminário, fiz EPOI, é uma escola teológica tradicional das Assembleias de Deus, talvez a mais tradicional daqui do Rio de Janeiro, e tive a oportunidade de estudar com aquela galera top, os missionários, últimos missionários que implantaram a igreja pentecostal no Brasil, como Lourenço Olso, Bernard Johnson. Tive a oportunidade de estudar com Túlio Barros Ferreira, tive a oportunidade de estudar com Gisel Gomes, Timóteo Ramos de Oliveira, muita gente top na área da teologia. E eu já tinha gosto, já era apaixonado, então me apaixonei mais ainda pela teologia. E a Fato surgiu anos depois, quando eu já era graduado em teologia e eu dava aula de teologia, e surgiu a ideia de criar um seminário que a gente pudesse levar o ensino da teologia de forma mais democrática às pessoas. Um ensino que fosse aonde a pessoa morasse, próximo, no bairro, na cidade, na vizinhança. E aí a gente criou um sistema de ensino modular, através de módulo, onde a pessoa podia estudar uma vez na semana, durante o mês aquele módulo, e isso aí foi um sucesso incrível. A nossa ideia foi copiada por centenas de outros seminários que vieram surgindo depois, já existe, copiaram essa ideia, e a Fato ela cresceu a partir desse up aí, dessa ideia dos cursos de teologia modulares, né? Então, me diga, qual foi sua maior dificuldade até hoje? Olha, a minha maior dificuldade nessa área aqui da Fato e da teologia foi porque eu comecei muito novinho, né? E eu tinha uma cara de criança, assim, uma cara de muito novo, e eu já tinha habilidade para ensinar, e as pessoas não me davam muito crédito, não. Os pastores não abriam suas igrejas, então eu tive muita dificuldade de começar as primeiras turmas, né? Mas depois que a gente começou, eu cheguei a dar aula para mais de 100 alunos em turmas que eu tinha, e dava aula tudo no gogó. Então, às vezes, no meio da igreja, eu caminhava entre os alunos, era algo muito legal, entendeu? Eu era apaixonado, as pessoas gostavam da aula que eu ministrava, e foi assim que a Fato ela alavancou eu dando aula, e às vezes eu dava aula de segunda a segunda, às vezes eu dava aula sábado à tarde, à noite, dava domingo à tarde, enfim, muitos lugares aí no interior do Rio de Janeiro, a área metropolitana, a gente tinha muitos polos onde eu dava aula pessoalmente, entendeu? Hoje quase eu não dou mais aula, né? Eu fico só na administração que a voz não aguenta, né? Foi assim. E você teve alguém que te incentivasse? Você teve alguém que investisse? Sei lá, me diz, eu tinha alguém que eu me visasse nessa pessoa que me trouxe a chegar até aqui. Olha, eu tive muitas pessoas que eu me inspirei. Isso. Né? Mas a minha grande inspiradora é minha irmã, que já dorme no Senhor, chama Penha Gilce, em memória, né? Ela me incentivou bastante no Evangelho, me ajudou bastante, me deu muita força na questão da Fato, né? Mas me inspirei, por exemplo, na maneira de ensinar do pastor Túlio Barros Ferreira, da parte sábia do pastor Gisel Gomes, da parte muito profunda de Lourenço Olso, da parte evangelística de Bernard Johnson, da maneira de ministrar do Jimmy Swaggart, né? Tem um cara aqui no Nordeste, Gilvan Rodrigues, eu gostava muito de assistir o Gilvan Rodrigues pregar nos trabalhos de jovens aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus de São Cristóvão. Então, eu tenho uma história de pessoas inspiradoras e tenho uma irmã que me ajudou bastante
que me levou nos primeiros passos na igreja e depois me apoiou bastante nessa questão. Logicamente, ao longo da vida, a gente teve família, pessoas mais próximas que também nos ajudaram, somaram forças. Sempre a gente teve boas equipes que trabalharam conosco na FATO, então, e também os professores que me ajudaram. Depois que a FATO cresceu, eu não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu tive a sorte, tive a graça de Deus de reunir uma equipe top, né? Aonde eu não estava, sempre tinha um professor muito legal, muito habilidoso que dava prosseguimento. Me confirma uma coisa. Criado em 1994. Acertei? Isso. Então completam 28